caponata de berinjela dessa querida. Seja bem-vinda. Muito bom te receber. Eu tava encantada, Carol, porque a apresentação que você fez é uma coisa de linda, né? Obrigada. Especial mesmo, meus parabéns. A Caroline Trevisan, ela é nutricionista e por conta disso, de conhecer bem os alimentos, de amar tudo isso, ela também é uma especialista numa culinária que é saudável. E a gente percebe que é saudável até pelo colorido, né? É, a gente fala que é a nutrição funcional hoje, a gente buscar nos alimentos as substâncias que eles possuem para trazer benefícios à nossa saúde, né? Outro dia mesmo na mesa lá em casa, o meu filho me perguntou: mãe, berinjela engorda? Eu falei: não, pelo contrário, berinjela é boa até para emagrecimento. Queria que você explicasse por quê. Então, na verdade, todo alimento, ele pode engordar. O que vai fazer você engordar ou não comendo alimentos, independente de qual for ele, é a quantidade que você vai comer. Então, tudo a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que buscar equilíbrio. Mas a berinjela, ela tem princípios e ativos que ajudam, por conta de fibras, que ajudam a não absorver gorduras na corrente sanguínea. Então, para quem tem colesterol alto, a gente recomenda aquela história de suco de berinjela. Realmente, a berinjela tem princípios ativos que vão se ligar à gordura que está em excesso na corrente sanguínea, vamos dizer de uma forma assim mais simplista, e vão fazer com que essa gordura não seja absorvida e nem acumule nas paredes dos vasos, que daria aterosclerose, né? Que é o que pode levar a um infarto, a um derrame. Então, um alimento super bom pra gente consumir. Super bom, porque ajuda não só na redução da absorção de gordura, mas também de glicose, que é o açúcar no sangue, né? Para quem tem diabetes ou tem uma quantidade maior de açúcar no sangue por conta da alimentação, a berinjela ajuda a se ligar nessa glicose ou nessa gordura e reduz essa absorção. Então a gente pode chamá-la de um alimento funcional, porque ela tem uma função importante no nosso organismo, Sim, é isso? Exatamente. A definição de alimento funcional é um alimento que, além de ter proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, ele tem um princípio ativo que previne o desenvolvimento de alguma doença, né? Então, o tomate tem licopeno, a berinjela tem bastante fibra, a banana verde que a gente vai usar tem um amido resistente que também ajuda no funcionamento da flora intestinal, que é extremamente importante, o intestino saudável. Então, todo alimento que, além de ter proteína, gordura e carboidrato, tem uma substância que vai trazer saúde, ele é considerado um alimento funcional. Maravilha. Vamos trocar de lugar? Porque agora vamos à obra, né? Pra gente acompanhar essa caponata. Então, o que eu queria explicar antes de qualquer coisa? É uma caponata de berinjela com casca de banana verde, né? E eu vou, antes de fazer a receita, eu vou explicar. A banana verde é uma banana que ela tem que estar bem verde, ela não pode estar em processo de amadurecimento, porque quando a banana amadurece, o carboidrato que é complexo da banana, ele vai se transformando em carboidrato simples, que é um carboidrato que não é tão bom para a saúde. O carboidrato complexo é melhor. Então, para fazer, a gente vai ter que comprar o cacho de banana verde, vai ter que pedir para o feirante. Tem que ser bem verde, não pode estar começando a amadurecer. E aí nós vamos destacar banana a banana, higienizar uma a uma. E aí nós vamos numa panela de pressão colocar água, cobrir a banana, ver quantas bananas vão caber ali. Uma banana desse tamanho cabem umas 10 dentro da panela de pressão média. Vai começar a ferver e a gente vai tampar e esperar a panela começar a fazer aquele barulhinho. Quando começou a fazer o chiado, a gente vai contar 8 minutos no relógio, desligar, deixar sair a pressão sozinha e daí a gente vai ter essa banana que era verde cozida, né? A gente vai tirar a casca, que é o que a gente vai usar para fazer essa receita. Tá. Então, tira a casca e aí as pessoas vão perguntar, e o que faz com a polpa? Essa polpa, a gente faz a biomassa de banana verde. Então, você tira a polpa, coloca num liquidificador com um pouquinho de água, bate até virar uma pasta. Você tem a biomassa que você vai poder usar para outras receitas. Dá para fazer brigadeiro com biomassa de banana verde, dá para fazer estrogonofe, muitas coisas podem ser feitas. Ah, mas eu vou ficar com muita. Pode congelar por 2 meses. Então, pode colocar em potinhos individualizados e congela por 2 meses para usar nas preparações, tá? O que a casca e a biomassa têm? Ela tem o que eu falei, que é uma fibra, um amido resistente, que ajuda no controle da glicemia, controle do colesterol, ajuda também no funcionamento do intestino e serve como se fosse alimento daquelas bactérias que nós temos no intestino, as bactérias benéficas.
Porque hoje a gente sabe, a medicina estuda muito, de que as bactérias, a gente tem boas e ruins, mas as bactérias benéficas, elas protegem contra o desenvolvimento de muitas doenças. Muitas doenças psíquicas, inclusive acontecem por conta de uma flora intestinal não saudável, uma disbiose intestinal, tá? Então a gente tem que alimentar as bactérias boas para elas combaterem as ruins. E o legal da fibra que tem na casca e até na biomassa é que é uma fibra que, ela apesar de fermentar para as bactérias se alimentarem, ela é uma fibra que não dá aquela distensão, como outras fibras. Então, é extremamente interessante. Então, a gente pode usar para engrossar um molhinho branco, né? Pode. Para fazer Ele serve a biomassa feijão serve mais como encorpadinho, olha lá. A biomassa serve como espessante. E a casca, para a gente não jogar fora, a gente vai cortar, né, em cubinhos para fazer a receita que eu vou fazer agora. E a biomassa não tem gosto, né, Carol? Não, você pode fazer doce ou salgados com a biomassa. Ótimo. A única coisa que eu acabei não falando, se possível, comprar banana orgânica, porque tem um teor menor de agrotóxico. Se não tiver como comprar banana orgânica, porque às vezes não encontra, higieniza bem a casca para tirar o máximo de agrotóxicos, né? A gente acaba comendo quase tudo com agrotóxico, mas higieniza bem, que daí consegue reduzir bem a quantidade de agrotóxico, tá? Então, nós vamos começar fazendo o seguinte, a gente vai pegar... a gente vai comer essa casca. Essa casca a gente vai comer, essa é a diferença. A gente vai comer a casca. Essa casca, ela tem muito mais vitamina do que até a banana, principalmente cálcio. Então, por isso que a gente está aproveitando a casca, né? E além de usar a polpa, aproveitar a casca. A gente usa a casca de tantos alimentos, porque não poderia usar a casca da banana. Não vão perder nada. Então, por isso que eu expliquei o processo. Aí a gente vai deixar essa casca toda cortadinha separada, porque a gente vai usar ela por último, a gente vai misturar ela por último, tá? O que nós vamos fazer na assadeira? A gente vai colocar o azeite. E nem é muito, né? A gente vai pôr um pouquinho aqui embaixo para não grudar. E a gente vai pôr todos os ingredientes. Aqui é uma berinjela. Se precisar... Tem que botar de molho? Não coloquei de molho. Tá? Porque Como nutricionista, você acha que a gente perde se a gente coloca de molho? Você acaba perdendo um pouco de nutrientes quando você coloca de molho, sim. Só que tem alguns alimentos que é interessante colocar de molho porque você perde o que chamamos de fatores antinutricionais, que são substâncias que atrapalham a absorção de outros nutrientes. O feijão, por exemplo, é interessante deixar de molho, porque daí você perde substâncias que não deixariam você absorver outros nutrientes. Olha que legal. Mas o que a gente tem que botar de molho? Feijão de molho, então, hein, gente? Lá em casa a gente põe pra que ele fica mais clarinho, fica mais gostoso, mais bonito, né? Feijão, mas agora aprendi essa. Que eu me lembro, o feijão, até para não ficar tão fermentativo, você diminui um pouco. É o mais importante. É o mais importante. Algumas pessoas deixam de molho, principalmente com sal, para ela reduzir um pouco, mas aí é uma outra forma de preparo da berinjela, por isso que você perguntou, tá? Outra coisa que eu falo para não fazer é, por exemplo, cozinhar beterraba no feijão. Muita gente fala, eu vou cozinhar beterraba no feijão. Não pode? Porque ela solta fatores antinutricionais que impedem a absorção de algumas substâncias do feijão. Então tem que ser separado. A gente não aproveita a água de cozimento de beterraba. De beterraba com feijão, não que combina. Você falou, não tem a ver com deixar de molho, mas você perde, a gente chama, você quela. Entendi. Então aquela feijoada vegetariana que é o feijão com aqueles legumes todos, no caso da beterraba teria uma perda? Teria uma perda de absorção, né? Tudo que a gente cozinha a gente perde um pouco, né? Pelo processo de cozimento. A temperatura faz com que a gente perca um pouco. Mas se você puder cozinhar os legumes separados, descartar aquela água e depois colocá-los no feijão é melhor. Aí é o ideal. Tá bom. Ó, aprendendo bastante com a Caroline Trevisan, nossa nutricionista e culinarista hoje. A gente coloca a berinjela, depois o tomate, são 2 tomates que foram nessa receita. Não importa a ordem. O pimentão. Aqui eu coloquei o pimentão amarelo e o vermelho porque eles não são tão indigestos, o verde é um pouco mais. Azeitona, azeitona eu dessalguei para tirar o excesso de sal, então você tira do frasco original e põe um pouquinho de água, deixa 1 horinha. Isso aqui é outra coisa que pode deixar de molho, para ficar mais saudável, né? Com menos sódio. Menos sódio. Deixa eu pôr ali. Obrigada. As alcaparras.
A azeitona, a gente usa porque dá um gostinho todo especial, né? Ela é boa ou ruim pra saúde? Porque a Então, gente encontra sempre assim em conserva. A azeitona, a gente sempre encontra em conserva. A gente chama de um alimento que não é natural, né? Ele sofreu um processamento, porque ele foi para a indústria, teve adição de sal, só que dá um sabor, não é um alimento ruim, porque ele tem uma gordura boa, que faz o azeite, né? Não pode usar de forma excessiva, mas é um alimento melhor do que aqueles temperos prontos que são totalmente químicos. Aquele couverzinho que às vezes a gente vê no restaurante que chega uma combuquinha assim de azeitona e aí todo mundo não consegue parar, vai comendo um atrás do outro. Isso A faz gente mal? considera isso aqui um alimento minimamente processado. O que é isso? Você pegou da natureza e você levou para a indústria para tornar ele mais palatável, para deixar ele com um sabor mais agradável, né? Então, faz mal excessivo, porque ele tem um teor de sódio, já que ele ficou numa salmoura, né? Então, tem um teor de sódio elevado. Tá. Não é alimento que você pode comer à vontade. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Com moderação. Sempre. Aqui é o alho. Aqui é cheiro verde. Cebola. E é super fácil, rápido de fazer. E aqui eu fiz uma mistura de temperos. Eu coloquei sal, orégano, pimenta do reino, cúrcuma. Cúrcuma é excelente, é o açafrão da terra. Ele é anti-inflamatório, é rico em antioxidantes. Então, é usar o alimento para trazer saúde. E tentar usar com mais frequência, né? A gente às vezes foca a cúrcuma só quando vai fazer um prato mais árabe, mais oriental, mas podia trazer mais pro nosso dia a dia, Sim, então, dá né? para colocar em várias preparações. Aí a gente vai misturar. Gente, eu vou amarrar essa Carol aqui, ela vai ter que vir aqui todo dia. Eu tô amando, porque eu gosto assim de saber o que é que eu tô comendo. Eu sou filha de nutricionista também, Carol. Ah, é? Aliás, um beijo pra minha mãe. Ela sempre assiste o programa. E a minha mãe é dessas nutricionistas que sempre ensinou a gente o que é que a gente comia. Então ela falava assim, olha, uma cenourinha, uma vitamina A, você precisa. Aí ela falava assim, não, mais um franguinho, tem que comer proteína. Ela nunca falava assim, só a comida. Ela falava o que que era. E aí a gente foi aprendendo, né? E isso é bom, porque daí você sabe que aquilo é importante. Pois é. Aí aqui tem um pouquinho mais de azeite, a gente vai jogar só um pouco. Eu separei um pouco mais, mas a gente vai só regar. Às vezes as pessoas podem olhar e falar, nossa, mas é gordura. A gente tem que lembrar que o azeite é a melhor gordura que existe. É melhor do que os óleos vegetais como soja, canola. O azeite tem bastante ácidos graxos que são importantes para a nossa saúde, para proteção cardiovascular. Então, é uma gordura que a gente chama de gordura boa, não é uma gordura ruim. Isso aqui a gente vai tampar com papel alumínio, vai levar ao forno e vai deixar 40 a 45 minutos. O que tem que acontecer? Esses legumes todos, eles têm que reduzir, né? Não pode ficar com aquela aguinha. Então, pode ser que dependendo do forno, o que eu fiz, eu deixei a 200 graus e ficou quase 50 minutos. Mas dependendo da temperatura do forno, vocês vão observando, não pode ficar com aquela água e tem que reduzir bastante. Quando ficar pronto, ele vai ficar assim. Olha lá. O cheiro tá bom. Comida colorida é bonito, né? Olha lá que lindo. Ele vai ficar assim. Aí todo mundo deve estar se perguntando, e a casca da banana verde? Daí a gente vai pegar a casca e vai misturar a isso aqui. Porque ela já tá cozida. Ela já tá cozida. E como ela tem bastante fibra, se você cozinha junto com a berinjela, vai ficando aquelas fibras soltas e não fica gostoso na hora de comer, tá? Posso provar uma pura? Fiquei Pode. curiosa. Nunca me imaginei comendo uma casca de banana, mas agora eu vou comer. Não tem muito gosto de nada, mas me lembra um pouquinho um pinhão. Uma castanha portuguesa. Porque ela tem pouco. aquilo que eu falei, o amido resistente, que é o que faz bem à saúde, que é essa partezinha branca interna. É isso que faz bem à saúde, além das fibras da casca, né? Mas é por isso que tem esse gostinho, porque é o amido dessa parte branquinha. Só que ela não tem gosto nem salgado, né? Nem adocicado. E se você colocar numa preparação salgada, ela pega aquele gosto. Se você pôr numa preparação doce, ela também ela então também você pode pega. colocar uma casca, de repente assim, eu amo uma compota de doce e tal. Você já viu como é que você vai fazer? Pode pôr. Que aí vai ficar com mais fibra, quer dizer, baixo o índice glicêmico daquele doce, daquela compota. Diminui o índice glicêmico. Gente, que aula boa, hein? Que aula boa. Quero saber se você tá aproveitando, porque assim, não adianta a gente olhar, ouvir a Carol, todas as explicações e não colocar em prática. O negócio é praticar. Vamos fazer isso em casa, né, Carol? Você se alimenta super certinho?
Olha, eu procuro me alimentar muito bem. É porque, na verdade, mandar um beijo pra minha mãe. A minha mãe sempre, desde criança, ela me levava... Na escola, as pessoas iam pra lanchonetes e ela levava... Eu pedia pra levar marmitinha, porque eu gostava de comer salada, arroz, feijão, carne. Olha. Desde menina, eu sempre quis estudar nutrição. Eu amo. Que legal isso, né? Vocação. E eu tenho uma filhinha... De vez em quando a gente acaba comendo errado, mas por conta de criança. Mas de uma maneira geral, eu gosto, eu tenho prazer em comer coisas saudáveis. A gente vai aprendendo, né? O seu paladar muda, né? Vai mudando. E você começa a ter prazer, e você começa a criar receitas, e isso é muito bacana. Muito joia. Então a gente mistura aqui a casca de banana e daí experimenta. Se precisar, pode pôr um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de azeite, pode pôr vinagre, se quiser pimenta, vai a gosto da pessoa que estiver preparando. E tá pronto para comer. E eu vou experimentar já. Segura aí que eu volto, tá bom? Eu vou experimentar, né, Carol? Você quer que eu te sirva ou você quer que eu... Não, pode me servir. Posso? Dizem que quem faz serve, eu corto o primeiro pedaço, serve o primeiro pedaço. Eu vou colocar aqui para você experimentar só o antepasto e depois você vê qual pãozinho você quer. Eu coloquei aqui como opção uma variedade de pães. Coloquei pão integral, coloquei pão com parmesão. Que Coloquei delícia. torradinha de arroz para quem não quer comer glúten, então tem a torradinha de arroz ali no cantinho. Tá vendo o carinho desta pessoa maravilhosa? Caroline Trevisan, ela tá no site carolinetrevisan.com.br, entra para conhecer mais sobre nutrição ou nutricionista@carolinetrevisan.com.br. No Face e no Insta, Caroline Trevisan Nutricionista. No Insta é só Caroline Trevisan, tá? Muito obrigada. Você quer pegar a torradinha? Você tem torradinha porque eu quero provar o antepasto, né? Sim, Ah lá. tem que provar sozinho. Delícia. Dá pra sentir Uma a delícia. banana? Então, eu senti porque eu já tinha provado uma crua aqui, mas pra quem vai comer, nem vai saber o que tá comendo, né? É como se fosse mais um dos legumes. Maravilhoso. Gostei, tá bem na medida. Gente, Torrada fica mais gostoso. bom demais. Dá um beijo aqui. Obrigada. Parabéns. Ai, que coisa boa. Priscila, eu vou ali. Gente, como é que eu consigo parar? Bom. Vou deixar aqui no cantinho. Daqui a pouco eu continuo. Carol, obrigada, viu? Boa.